Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Nos ensina sobre a nossa guerra neste mundo. Eu quero tomar alguns episódios registrados em Marcos, no capítulo 5. Jesus tinha atravessado ali o lago de Genezaré, também chamado de Mar de Tiberíades, e foi para uma região que não era de judeus, a terra dos Gerazenos, Gerasa. E ali ele foi com os discípulos e chegando lá encontrou aquele endemoniado. Coisa interessante, do lado de cá eram judeus que habitavam a Galileia, deste lado do lago de Genezaré. Do lado de lá eram outros habitantes não judeus de outras etnias e ali no meio deles, Satanás atuava fortemente. Havia um endemoniado que concentrava muito poder sobrenatural e dele saiu uma legião de demônios. E aqueles demônios depois se incorporaram nos porcos que eles criavam e pelo menos 2.000 porcos morreram, pelo menos 2.000 demônios. Se o termo legião está bem aplicado, havia 6.000 demônios ali numa pessoa só. Por que Satanás concentra tanto poder? Ele tem suas estratégias. Ele concentra poder para chamar a atenção dos outros, para fazer publicidade. Aquele endemoniado tinha uma força tremenda, ninguém conseguia segurá-lo nem prendê-lo. Ele era terrível, aquele endemoniado, e isso fazia propaganda de Satanás. E o povo daquela região tinha medo de Satanás, daqueles demônios, e criavam porcos, o que também não era algo agradável aos olhos de Deus, era considerado um animal imundo. Jesus foi para uma região estranha, uma região diferente, onde provavelmente eles também não conheciam o Senhor, nem a lei, nem as revelações de Deus a Israel. Jesus é exemplo de como se vai para uma terra estranha e se encontra com muitos demônios. Nós temos que estar preparados para isto. O Senhor manda a gente evangelizar a nossa redondeza. Quando vamos para terras distantes, um trabalho missionário, temos que prever o que vai acontecer ali. Vamos ser missionários lá no ambiente do rock, ambiente de concentração de homossexuais, a parada gay. Nós vamos ser mensageiros do Senhor lá no mundo comunista ou no mundo islâmico. Nós vamos encontrar adversários e muitos demônios lá. Aquele endemoniado se ajoelhou diante de Jesus e um dos demônios, talvez o chefe deles, falou em nome de todos e se rendeu a Jesus e pediu que Jesus permitisse que eles passassem para os porcos. Jesus permitiu. Às vezes a gente pergunta por quê. Jesus permitiu porque queria que a gente aprendesse muito sobre isto. Aquele povo lá não recebeu Jesus. Por fim, com prejuízo de 2.000 porcos, eles ficaram apavorados e a população se uniu para pedir que Jesus saísse dali. Jesus veio embora mesmo porque havia uma multidão esperando por ele do lado de cá, do mar da Galileia. E muita gente querendo Jesus, o Jairo, aquela mulher enferma, uma multidão que foi curada pelo Senhor. Lá Jesus não foi recebido, porque os demônios estavam preparando o ambiente daquela gente. Quando alguém for para um trabalho missionário, deve estar atento. Vai encontrar demônios nas tribos originais daquele lugar, na cultura daquele lugar. Demônios estarão atuando ali, seja qual for aquele ambiente hostil
Porém, o Senhor nos manda pregar o evangelho lá também. Jesus foi. Eles rejeitaram a Jesus, ele voltou, mas deixou o ex-endemoniado lá como um missionário. Jesus não permitiu que ele viesse, apenas pediu que ele contasse para os seus conterrâneos o que Jesus tinha feito por eles. E aquele que tinha sido um endemoniado, de quem todos tinham medo, foi o missionário que Deus enviou. Depois, mais tarde, quando o evangelho se espalhou por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, certamente aquele povo foi evangelizado também. Mas naquela ocasião, eles eram um povo dominado por demônios. Alguém fica estudando isso sobre demônios regionais, a estratégia de Satanás para distribuir seus demônios em cada país, em cada região, de acordo com o propósito que Satanás tem para aquela região. E nós vemos este exemplo. Mas a Bíblia cita de muitos países que tinham seus deuses, entre aspas. Eram demônios que se faziam passar por deuses. Tudo isso vem sendo mostrado para nós, para aprendermos sobre a estratégia de Satanás. Daquela feita, Jesus não ficou lá para brigar com eles ou evangelizá-los. Jesus voltou, mas mais tarde missionários foram enviados para pregar o evangelho naquela região também. Temos que entender tudo isto. À nossa volta, nós vamos com nossos irmãos, com nossos recursos e em condições de integrarmos aquelas pessoas que decidem para o corpo da igreja. Mas se você for para longe pregar num ambiente estranho, provavelmente não vai conseguir consolidar fruto nenhum. Portanto, não espalhe seus esforços. Comece a buscar uma direção de Deus junto com seus irmãos, mas a igreja também não pode ficar concentrada dentro das quatro paredes, tem que ir para levar a palavra do Senhor, mas nós temos que ir gradativamente de acordo com a graça do Senhor e os nossos recursos. E vamos entender isto, estratégias. Satanás tem as suas estratégias, mas Deus também tem, e Ele quer que nós entendamos isso para sermos usados por Deus com resultados. Deus faz tudo isso acontecer porque Ele é Deus. Mas saiba que aquele ex-endemoniado está representado hoje em muitas nações através de pessoas que estão tendo experiências com Deus e preparando o ambiente. Eu creio, nestes últimos tempos, nós ainda vamos ter muitas notícias maravilhosas de povos não alcançados que estarão conhecendo o Senhor. Nós vamos receber notícias assim. O Senhor ama a todos e está preparando ambientes em todos os lugares para que pessoas venham a conhecer o Senhor. Deus é maravilhoso.